Dora está por aqui, sempre trazendo um assunto diferente, gostoso para conversar com você. Fica por aí. Sabe aquela história de que na vida todo mundo tem problema? É um fato, não é? Não há quem não tenha um problema ou quem não passe por um problema um dia. A gente vai lá, enfrenta, resolve, faz das tripas coração e vai à luta e resolve os problemas que a gente vai encontrando pela frente ao longo da vida. Porém, existem alguns problemas que são muito sutis, ou, para dizer diferente, que ficam guardadinhos lá e que a gente não tem consciência de que eles existem. Eu estou falando daquilo que está acumulado lá no fundinho da sua mente, desde a sua infância, talvez. Há solução para isso também. Há como tratar destes problemas que estão escondidinhos lá. Isso falando de uma forma generalizada, porque quem vai entrar a fundo nisso, embora seja um assunto que a gente já falou por aqui no Mulheres, muito tem ainda que se falar, quem vai esmiuçar, explicar tudo isso para a gente é a nossa companheira, a Vânia. Hoje a gente vai conversar sobre barras de axis com a Vânia. Boa tarde, Vânia. Olá, boa tarde. Muito obrigada. Mais uma vez a gente poder falar sobre isso, mostrar para os internautas que existem possibilidades de nós desbloquearmos muitas coisas que nos impedem de ir para frente. Então, fica conosco que vocês vão poder aprender ou poder observar e saber onde você pode buscar essa ajuda que pode te mudar a sua vida, pode fazer a sua vida se tornar leve e diferente, e de uma forma fácil. O que você acha da ideia? A gente não está falando dessa história, não, de igual umas propagandas que a gente aí vê de remédios milagrosos, né? Mude a sua vida, né? Faça... Não, a gente está falando de uma realidade. De uma realidade. É uma técnica que, inclusive, está sendo comprovada pela neurociência. Embora a gente já tenha abordado esse assunto por aqui, Vânia, olá, nós estamos na dublagem. Alô, Sérgio. Estou dublando. A Vânia está me dublando. Embora a gente já tenha abordado esse assunto por aqui, vamos retomar um pouco a história. O que seriam as barras de axis? As barras de axis, elas são 32 pontos que nós temos na nossa cabeça, tá? Onde nelas nós acumulamos bloqueios de sentimentos, pensamentos, comportamentos, crenças e emoções que adquirimos ao longo da vida. Tá? E muitas vezes a gente não consegue sair daquele lugar por algum motivo. Tá? Porque, como você falou, ele está lá no fundinho, às vezes eu nem sei por onde aquilo você... É o inimigo oculto, né? Aquela coisa que está lá, isso, que a gente não sabe que está lá, mas que tem uma grande interferência na nossa vida. Pensamentos, por exemplo, daquele que você diz, eu não consigo, eu não sei fazer, eu não posso. E você pode fazer, é você se perceber e poder descobrir que dentro de você existe um ser infinito, que você pode perceber, saber, ser e receber tudo que o universo te proporciona. Perceber, saber, ser e receber. Perceber, saber, ser e receber. E o receber é uma das coisas mais difíceis que a gente tem para fazer. O perceber é assim, como é que eu me percebo? O ser quem eu sou um ser infinito. Tá? Saber, a sabedoria está dentro de mim. É uma questão de eu saber como é que eu acesso isso. Tá? E o receber é assim, quantas vezes você se fecha para receber as coisas das pessoas? Quantas vezes você se fecha em receber? E aí o grande convite do Axis é se permitir receber. Agora a gente está falando também de um comportamento, muitas vezes, e acho que até grande parte das vezes, que vem dos pais. Porque ninguém é perfeito na criação dos seus filhos. É claro que todos cometemos erros, sim, né? Mas em alguns momentos, involuntariamente ou sem perceber, a gente planta comportamentos na cabecinha da criança, como, por exemplo, estou me lembrando aqui de um exemplo que a gente falou da última vez,
eu não me permito ter dinheiro suficiente na minha vida para as minhas coisas. Sim. Né? Eu não quero ganhar dinheiro. Embora pareça uma coisa estranha de se dizer, alguém que não queira ganhar dinheiro, é aquele que se boicota, né, nas ações, tem uma ideia fantástica, tem tudo para pô-la em prática e não consegue levar em frente. Aquele que não se permite ficar bem, inclusive financeiramente. E da outra vez a gente falou sobre isso, as mudanças provocadas que acarretam dessa cura, tratamento, como a gente fala. Ele é uma técnica, é um tratamento terapêutico, energético, é uma terapia energética que você trabalha em torno de 1 hora, 1 hora e meia, e quando você se permite receber, muitas mudanças podem acontecer. Então, tem o Gary Douglas, que é o fundador e o criador e o canalizador das barras de Access, né, dessa terapia que se chama Access Consciousness. Ele brinca dizendo assim, o mínimo que você pode fazer é a sua vida mudar completamente. E o máximo você receber uma massagem na cabeça. Ele faz um trocadilho desse que eu acho ótimo. Né? Então, eu vejo assim, essa história, né? Aí o exemplo dado dessa história do dinheiro, mas como é que esses pais, nós pais, fazemos isso na cabeça de uma criança? Sim. Quando uma criança passa uma vida escutando, né, almejando coisas, eu queria aquele carrinho diferente. Não, esqueça isso, você não pode, é muito caro. Exato. Mas a gente não vai viajar para tal. O meu sonho é viajar para Disney. Imagina se nós temos condições disso. Isso, de uma forma repetida ao longo de uma vida, faz com que você tenha lá no fundo, né, a ideia de que você não pode. Você não pode nunca. Né? Como eu, por exemplo, eu já citei outras vezes aqui, eu tenho um bloqueio enorme na minha vida, que me atrapalha em muito, que é dirigir numa estrada. Né? Se eu tiver que, até os meus filhos brincam, na entrada da minha cidade tem um comércio de material de construção, tenho sempre que ir lá. E eu tenho a sensação, é dentro da cidade, mas tem uma pista que dá acesso à saída da cidade, ao trevo. Tá. E eu tenho a sensação que eu estou na estrada. Então, até para ir até esse comércio, eu tenho... É claro que até ali eu vou, mas eu tenho uma dificuldade. Tá. Eu sofro para pegar aquele trechinho que dá acesso à rodovia. Na cidade onde eu nasci, vivi a vida inteira, cresci e vivo até hoje. Então, é uma coisa meio ferrada, assim. Já fui fazer algumas terapias aí, já fiz uma regressão para ver se eu encontrava uma resposta, uma regressão de 3 horas. Fiquei 3 horas regredindo. Não adiantou nada, continuei estacionada. Né? Então tem um convite meu para nós fazermos, né? Corremos as suas barras, te convidei, correr as suas por barras. Por uma questão de acertar a agenda aí, eu não fui fazer, mas eu sou louca para fazer. Porque eu acredito muito e tenho a impressão que isso vai me ajudar. Isso é um bloqueio que eu não imagino de onde ele venha. E espero que ele vá embora muito logo, porque daqui a pouco eu morri no dirigir na estrada ainda, no sofrimento. E exatamente isso. Você pode ter um bloqueio que você sabe de onde ele vem, né? Ou você sabe que ele existe, mas não sabe de onde ele vem. E as barras vêm com essa possibilidade de você realmente fazer essa mudança de mindset. Você faz uma mudança neural. Tá provado cientificamente que quando nós corremos as barras, nós fazemos uma mudança de sinapses, né? E isso está sendo estudo pela neurociência, vai ser o 2º estudo agora, que vai ser apresentado para as pessoas na mídia. Assim que estiver pronto, eu aviso também. E tem aquelas crenças e tem aqueles bloqueios que nós tivemos, às vezes, quando criança, quando eu tinha 2 anos de idade ou 3 anos de idade, que eu não me lembro, mas que, de alguma forma, aquilo está registrado dentro de mim e eu não consigo passar
adiante. Então, essa do dinheiro é muito interessante, porque muitos de nós ouviram isso quando éramos crianças. Ah, você não pode ter, a gente não compra porque a gente não tem dinheiro, nós não podemos, você nunca vai ter nada. E você cresce com aquela crença de que isso é uma verdade. E ela não é uma verdade. O não posso para uma criança, até eu queria qualquer hora fazer uma pauta específica sobre isso. Né? Os não posso da vida. Você não pode, o você não pode, o você não deve, não faça. O não para os filhos, para as crianças, ele é muito necessário, mas colocado no momento certo, de uma forma... Aí eu vou entrar com um pouquinho que não é access, né? Aí já é um pouquinho diferente. Por exemplo, quando nós recebemos um não, você não pode fazer, você não pode esquecer, você não isso, você não aquilo, o nosso cérebro não registra o não. Tá? Ele muitas vezes não registra. Só que nós bloqueamos de alguma forma e a gente não anda para frente. Então, quando você quer que alguém lembre de alguma coisa, ao invés de você dizer para a pessoa, não esqueça, porque o que vai acontecer? O não, ela vai suprimir e ela vai esquecer. É você dizer para ela, lembre-se. Então, quando eu digo assim, você não pode, aqui, na verdade, aquela criança, aquilo ali entra para ela como se fosse uma... Como se fosse uma pedra naquele caminho. Que entrou naquele caminho. E ao longo dessa vida vão entrando pedras, Exatamente. até que aquilo que fica bloqueado e você não tem acesso. Exatamente. Né? E as barras, ela vem... É muito legal. E as barras de Access, ela vem exatamente para desbloquear essas crenças que a gente tem sobre nós mesmos. Sobre eu não me permitir receber, sobre eu não me permitir saber, sobre eu achar que eu preciso. Por exemplo, tem pessoas que vão estudar, e acho que nunca está pronta. Tá? Então, o que está por trás disso que ela nunca está pronta? Né? O que está segurando ela? Estou lembrando da minha pessoa, né? Que tenho estudado, feito curso, falo em público, sou mestre de cerimônias há 25 anos, se não mais, e acho que uns 28 anos. As pessoas me pedem para celebrar casamento e eu estou lá ainda estudando e me aperfeiçoando e fazendo cursos e não consigo parar para fazer isso. Porque tem... Bom, eu sou cheia das melecas, para falar bem a verdade. Acho que, embora eu tenha tido pais maravilhosos, alguma coisa ficou aí. É que às vezes não é só dos pais, né? Nós ouvimos de pessoas, de familiares, de amigos, de professores, de primos, de tios. Professores, uma série de pessoas. Me lembro de um outro exemplo aqui da minha, acho que quinta série, que eu nem sei como é que chama hoje em dia. Eu tinha uma professora de inglês que, naquela época, eu diria que ela era uma bruxa. Hoje eu digo que ela é uma bruxa ainda. Eu estudava num colégio de freiras e essa professora, ela pedia para os alunos irem para a lousa, né, durante as aulas. Tinha um patamarzinho assim, onde a gente subia para ter acesso à lousa. E quando você errava alguma tradução, algum exercício lá, você ouvia no mínimo que você era burra. Uhum. Você é burra, você nunca vai falar inglês. Eu, naquela época, tomava bomba, eu tomei bomba. O quanto que isso ainda está preso, por conta, né? do inglês. E eu tenho pavor. Eu fiz no lugar do colegial um técnico tradutor-intérprete, com muitas horas de inglês, fiz inglês. Hoje eu entendo quase que tudo em inglês e falo muito pouco, porque na hora de falar eu tenho um bloqueio, quer dizer, identificado através de pensar muito, mas poderia ser uma coisa que eu passaria a vida sem identificar. Sim. Aquela professora. Fica Quanto como essa professora fez de mal na minha vida por conta desse comportamento. Isso fica como um registro. Então, quando ela disse para você, você é burra, aquilo congelou dentro de você. Congelou e você ficou com aquilo congelado dentro de você e ele está congelado. Então, que o Access ele vem com a proposta exatamente descongelar isso que está. Eu gosto de fazer uma analogia muito interessante que
Não sei quem viu aquele filme 2012, não sei se você viu, quando o monge chega no alto do penhasco com o Dalai Lama, e o Dalai Lama vai servir um chá para ele, né? E o chá transborda, né? E aí ele diz assim: mestre, 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 estás transbordando a xícara. O mestre diz para ele: esses são os seus pensamentos, o quanto que eles estão transbordando, você precisa esvaziá-los para você abrir espaço para outras coisas. Então, o Access, ele vem com essa proposta de esvaziar aquilo que está demais na nossa cabeça e que não resolve, que a gente não anda para frente, tá? Para trazer novas possibilidades, novas escolhas, novas percepções a respeito de si mesmo. Agora, é uma questão de tira o lixo e dá espaço para coisa nova. Sim. Aquilo que a gente tem que fazer na casa da gente, sabe? É aquilo que a gente faz no computador. Para fazer na sua casa, que você até faz no computador de vez em quando. Protela para fazer na casa, é mais ou menos por aí. Agora, como é que essa técnica se dá, Vânia? Ela se dá por toques sutis na cabeça, onde a gente tem vários pontos na cabeça, vou mostrar para você. E eu, no momento em que eu vou conectando dos dois lados da minha cabeça a esse toque, faço esse toque, existe uma corrente energética que passa para fazer essa mudança. E você fica durante um tempo fazendo aqueles toques em vários pontos diferentes na sua cabeça. É a massagem mesmo. E é sutil, tá? É bem sutil. Nós temos lugares certinhos dentro da nossa cabeça que, na medida que você percebe, tem até uns buraquinhos. São buraquinhos que nós temos na cabeça, que são exatamente esses pontos. Então, eu tenho consciência, controle, criatividade, eu tenho cura, tenho formas de vida, pensamentos, sonhos, bondade, gratidão, paz, calma. Eu tenho todos os pontos, esses pontos na cabeça. E eu tenho galos permanentes, que acho que são pensamentos que querem explodir. Você vai ver. Eu vou pedir um intervalinho, pode ser, diretor? Eu vou pedir um intervalo e vou pedir para um dos meninos da técnica posicionar uma câmera, que a Vânia, a gente voltando do intervalo, vai fazer uma simulação dos toques aqui para a gente ver como é que a coisa se dá na prática, né? E daí a gente vai citar alguns casos, exemplos reais, casos de sucesso. Aí tem para falar, Vânia? Tem bastante caso, inclusive na internet, no YouTube, a gente tem muita coisa apresentando, tem vários facilitadores no Brasil inteiro. Hoje o Brasil é um dos maiores, o que mais cresceu em termos de facilitadores e terapia practitioners de barras de Access. No mundo é o que mais cresceu. Se eu não me engano, saímos de 50, não sei ao certo o número, o ano passado. Eu acho que nós já estamos chegando aí nos 500 ou 1.000, se for o caso. Mas tem alguns lugares que você vai poder... Pensei numa coisa que eu não vou falar. Eu ia fazer uma piada, um trocadilho. E aí, em relação a ser Brasil, ainda é pequeno, né, a proporção. Mas o crescimento ele tem sido constante. Ele é quase que diário. Então, olha só. A gente vai para um rápido intervalo. Não sai daí. Fica por aí que a gente já volta, tá? Uhum. Delícia, né? Carolina Ferraz fazia campanha de Zero Cal, virou um clássico. Apesar de muitos atores terem passado pelas campanhas de Zero Cal, a Carolina Ferraz é uma das mais lembradas. Se mantém magra, bonita, alegre, que é a essência da nossa marca.
Eu fiz campanhas para o Zero Cal, acho que durante 7 ou 8 anos consecutivos. Teve um que eu fiz que eu acho que eu só ria. E as pessoas hoje param na rua, ainda hoje falam, dá aquela risada. É engraçado, eu acho bacanérrimo. Nós estamos lançando o Zero Cal Sucralose. Ok, ação. O desafio dessa campanha é comunicar que o novo Zero Cal Sucralose tem um sabor tão próximo do açúcar que facilmente é confundido quando uma pessoa toma e não sabe que é adoçante. Mas peraí, não é açúcar? Não, esse é o novo Zero Cal Sucralose. Hoje nós viemos filmar o comercial do Café com Estrelas. Não poderia deixar de ser Carolina Ferraz para apresentar esse adoçante. Teve uma baita química, as duas se entenderam muito bem. Inclusive nos intervalos, assim, rolou uma espécie de receita de bolo entre elas. O set, quando ele tem uma celebridade como âncora, ele tem características completamente diferentes. A gente precisa pensar em ter um set diplomático, que é um set sorriso, um set extremamente organizado, para dar segurança também para essa celebridade e a equipe que ela traz. A referência de figurino era toda baseada no dia a dia da Carolina mesmo. É uma beleza mais de casa mesmo, um cabelo com cara de que foi ela mesma que prendeu, com uma pele mais natural e menos maquiagem. A demanda da celebridade é sempre tempo. Ok, ação. Quando eu cheguei aqui para filmar, eu já sabia exatamente qual lente eu ia usar, qual era o eixo, quais enquadramentos. Menino, uma rapidez incrível, que eu já sou acelerada, né? E o diretor também é um fofo, querido, seguro, a equipe toda pronta, luz linda. O briefing que eu recebi era de um filme muito luminoso. Tudo foi pensado para a gente continuar filmando sem alteração da característica de luz. Para isso a gente trouxe uma bateria enorme de HMI. A gente vai ter um plano robusto de mídia. Nós vamos ter TV, nós vamos ter mídia impressa, a gente vai ter uma campanha forte em digital. É a volta de Zero Cal à mídia em grande estilo. Mas peraí, não é açúcar? Claro que não. Eu me cuido direitinho. Esse aqui é um novo Zero Cal Sucralose. Mas parece açúcar. É uma delícia, não é? Zero Cal traz uma nova versão bastante importante nesse mercado. É uma marca de bem-estar e sucralose é um produto extremamente saboroso. Eu já provei aqui no set de filmagem e realmente achei um sucesso. Agora é com vocês. Pimenta! De volta com Mulheres Poderosas, onde eu e Vânia estamos aqui. Vânia contando pra gente, explicando, falando tudo sobre barra de axis. A gente preparou uma câmera, a Vânia vai fazer alguns toques na minha cabeça pra gente entender como é que se desenvolve essa técnica de terapia. Vamos lá? Vamos lá. A gente começa no processo terapêutico puxando energia em um ponto aqui na cabeça. Depois, ao longo do processo, em toda a cabeça, nós vamos tocando sutilmente em vários lugares. Cada ponto específico, ele trabalha uma determinada área da nossa, ou a consciência, o controle, criatividade, dinheiro, formas de vida, estrutura. Na internet, no www.accessconsciousness.com ou você entrando como barras de Access, joga no Google, você vai encontrar, existe inclusive um desenho da cabeça onde é informado onde fica cada um desses pontos. Quando você se torna um practitioner, você aprende exatamente em que ponto tocar, como tocar, quanto tempo, de que maneira, tá? Então ele é muito específico, é um curso que você aprende como você contribuir para as pessoas a saberem o que elas sabem e a serem mais felizes, né? Então eles são muito sutis, eu não posso machucar,
eu tenho que trabalhar de Então uma é forma... tipo o quê? Faz um toque aí para eu ver se muito dá simples, choque, por se dói o exemplo, negócio aí. Uma coisa que a gente pode trabalhar aqui, o terceiro olho é um deles, tá? Isso tem várias práticas. Ah, o muito terceiro sutil olho mesmo. nosso... É um Então, toquezinho. Você está fazendo como... sutil. Você está colocando como se fosse na terapia. Exatamente. Não aperta mais do que não, isso? Não, nada mais. É muito sutil e você aprende a trabalhar com isso. Então, você querendo saber mais, tem várias pessoas, tem vários vídeos no YouTube mostrando, são com vários practitioners, né? O meu mestre foi o Robson Sereno, que é meu amigo, meu mestre, foi ele que trouxe as barras de Axis para o Brasil. Então, graças a ele, eu faço parte desse grupo de pessoas que contribui para as pessoas serem mais felizes. Gostei, tô louca para fazer essa história. Esse convite já vem faz tempo, né? Mas não conseguimos acertar essa agenda ainda, mas estou louca para fazer. E as barras é apenas um dos cursos, né? Depois que você se torna um practitioner, que você queira se tornar um facilitador, você faz mais cursos e você se torna um facilitador que dá cursos, assim como eu dou hoje. E tem outros cursos, tem vários processos, tem processos corporais, tem muita coisa. Vai, menina, faz um jabazinho aí dos cursos, conta tudo. Tem muitos cursos. Que acho que, afinal de contas, é oportunidade para as pessoas que querem enveredar por essa área. A entrada é pelas barras, é você fazer o curso de barras, aprender como você faz a terapia. Você pode fazer essa terapia em você, nos seus amigos, nos parentes, para você se praticar e depois você começa a trabalhar. Por exemplo, quem está buscando uma fonte de renda, quem está buscando uma outra forma, quer ser mais leve, quer fazer alguma coisa mais... que tenha mais a ver com ela. Que tipo de profissional pode? Qualquer profissional. Não existe nenhum tipo de pré-requisito. Nada. Um terapeuta. Nada. Eu posso ser um administrador, eu posso ser um tecnólogo, eu posso ser uma pessoa da área de tecnologia, eu posso trabalhar com publicidade. Eu tenho vários amigos que são publicitários, pessoas que são da área de marketing. Qualquer pessoa é apta a trabalhar com as barras. Mesmo porque estou imaginando a história aqui, você é um publicitário no meio de uma campanha, tem aquele bloqueio, né? Sim. E você se auto-aplica. Aplica para que haja esse... para que as ideias fluam de uma maneira mais criativa, né? Legal a ideia. É muito bom, você consegue... você expande o que o Access traz como expansão da consciência. Tá? Então, e é você estar presente. O que é estar presente? Eu estou 100% em mim. Tá? E uma coisa também, uma outra premissa muito interessante, que é, eu incluo tudo dentro de mim sem julgamento. Então, o quanto que a gente se julga, o quanto que a gente não se permite, tá? E quando a gente se julga, quando a gente julga o outro, eu estou julgando a mim também. Tá? Então, é um exercício e é uma nova forma de você poder ser mais feliz com você e com os outros. Que legal. Agora eu queria que você falasse um pouco dos casos aí conhecidos, de sucesso, de assuntos que foram trabalhados aí com pessoas, para as pessoas que estão nos assistindo sentirem a história na prática. É interessante, hoje mesmo eu estava com um cliente e acabou a sessão, eu perguntei para ele assim, teve alguma coisa? Ele falou assim, sabe que veio uma informação para eu fazer uma determinada coisa, que isso vai me ajudar a resolver aquela outra coisa. Ele está com um problema, e aí veio, ele falou assim, nunca passou pela cabeça dele, mas veio assim, faz isso, que é a forma de você abrir, assim, fazer uma nova escolha, cria uma nova solução. Tá? Então, ele já saiu com uma coisa assim, opa, já sei o que eu vou fazer, para resolver uma questão que ele está já trabalhando com ele já há um tempão. E é durante a terapia? Durante a terapia, a pessoa pode receber essas informações. Tenho clientes, por exemplo, que tinham bloqueios extremamente profundos de emoções e de situações que teve na infância, que tinha dificuldade, e que toda vez que ela chegava numa determinada situação no trabalho, ela acessava aquela emoção e bloqueava ela. E ela falou, outro dia ela comentou comigo, Vânia, eu não acesso mais essa emoção.
Teve uma outra cliente que falou assim, faço questão de testar. E ela foi testar e realmente ela não acessou mais aquela emoção que bloqueava ela naquilo. E tem muita coisa na internet, tem depoimentos, tem inclusive depoimentos meus. Eu sou uma pessoa que eu posso dizer que o Access me ajudou muito. Eu sou palestrante, trabalho, sou trainer, vou assim... Você se incomoda da gente? A gente ainda tem, deixa eu ver aqui o horário. A gente ainda tem um tempinho. Você se incomoda com toda a liberdade de dizer não. Tá. De retomar, porque a primeira vez que você sentou aqui na bancada, a gente contou um pouco da sua história, um dia que eu a entrevistei, ainda Sim. fazendo parte de um outro programa, Sim. e você contou um pouco da sua história de vida. Sim. Você se incomoda da gente repetir e você contar novamente? Não, de jeito nenhum, não. Porque eu acho que é uma história de tanta garra, de tanto sucesso, e um exemplo disso tudo que a gente está falando aqui, a história da Vânia, que eu acho que vale a pena ser repetida. Bom, a minha história ela começa com uma série de problemas na infância e que me bloquearam muito. Então, quando você falou de que você é burra, eu ouvi também bastante na escola. Ouvia que eu não ia ser nada, que nada ia dar certo, que as coisas não iam ser boas e que eu era uma pessoa falante, mas eu não prestava atenção nas coisas, que eu não ia chegar muito longe. Eu tive uma série de problemas e, ao longo da minha vida, eu fui levando esses problemas, né? E culminou com o câncer. Né? E depois que eu tive câncer, eu comecei a prestar atenção e dizer assim, o que isso quer? O que isso traz para mim? Né? E eu lembro que a pergunta que eu fiz na época foi uma pergunta assim, por quê? E eu aprendi que eu fiz a pergunta errada. Eu tinha que fazer para quê? Você, nessa época... quando você ficou doente, você trabalhava com o quê? Eu era bancária. Não, minto, eu tinha sido bancária, eu tinha acabado de ser demitida, eu estava sendo promovida no banco, numa multinacional, eu trabalhei em 9 multinacionais e nos maiores bancos do Brasil estrangeiros, né, os maiores bancos estrangeiros aqui no Brasil, e eu estava sendo promovida. E, naquele momento, por uma questão de corte, eles me mandaram embora. E aquilo, para mim, foi um choque muito grande. Né? E aí eu fui trabalhar numa solution provider da Microsoft. E lá foi muito interessante, porque eu lidei com pessoas assim. Em que área você atuava? Eu era assessora da presidência, eu era secretária e assessora de 2 executivos naquela época. Era casada, minha filha era pequena. E, depois de um tempo, eu tive o câncer sem eu perceber. Eu estava trabalhando e, de repente, me veio uma hemorragia. Eu saí num dia e voltei 3 meses depois. Porque aí eu descobri que eu estava com câncer. Foi muito difícil, foi uma situação muito complicada na minha vida. Assim, e primeiro porque as pessoas não estão preparadas. Inclusive, as terapias corporais do Access trabalham com câncer. Né? Eu não tive assim muito apoio. As famílias não são preparadas para quando alguém fica doente com câncer. Então, eu percebi isso. Para mim, foi muito difícil, porque minha filha só tinha 9 anos de idade. Então, eu não sabia se eu ia viver ou não. Eu não sabia o que ia acontecer. Os mais antigos nem falam a palavra câncer. Sim, eu encontrei nessa época... Fala. Não, era isso que eu ia... Os mais antigos nem falam a palavra câncer, aquela doença. Né? E ainda hoje existe aquela história do câncer ser sinônimo de minha vida acabou. Sim. De morte. Né? Encerra ali. O que não é, né? Não, não é. Eu lembro que você falou uma coisa muito interessante, porque um diretor da empresa que eu trabalhava, quando ele falou assim, aquela doença, ele nem sabia que eu tinha tido câncer. Aí ele falou assim, aquela doença, eu falei, que doença? Não, aquela que estava com não sei o quê. Eu falei, o câncer? Ele levou um susto. Eu falei, sim, eu tenho câncer. Aí ele ficou mais assustado ainda, porque quando ele percebeu que tinha alguém. Uma das coisas que eu aprendi... eu acho que isso vale para todo mundo que está passando por essa situação e que a gente acaba não querendo excluir o câncer da vida da gente. A gente quer como se a gente quisesse que ele não fizesse parte. É você saber que ele está dentro de você. E eu aprendi que quando eu incluí ele dentro de mim, ficou muito mais leve a minha vida. Deixou de ser o inimigo oculto. Ele deixou de ser meu inimigo oculto. Tá? E com as barras ficou mais leve ainda. Então... Por exemplo, já vai fazer fez 3 anos que eu não tive mais nenhuma recidiva.
Tá? Porque eu disse o sim. Que o Access também trabalha com a gente, esse dizer o sim. É sim para tudo, aquilo que é bom e aquilo que, não é, que é ruim para mim. Porque ele está dentro de mim. Quando eu me aceito, quando eu me olho, quando eu me vejo inteiramente, eu consigo continuar. Eu olho e vejo que eu tenho outras possibilidades. Eu tenho escolhas. Eu não preciso fechar naquele lugar que eu estou. E quanto mais eu quero correr de alguma coisa, é mais quando aquilo está perto de mim. Então, se eu relaxo e digo assim, faz parte de mim, isso é meu, ok? Beleza, agora o que eu faço com isso? Né? O que eu posso mudar? E aí você começa a buscar essas respostas, mas sem a resposta. Você faz a pergunta. Né? Porque o universo traz para a gente as respostas. E aí, tornou-se uma palestrante de sucesso? Sim. E conta mais. Eu me tornei uma palestrante de sucesso, só que todas as vezes que eu ia entrar no palco, ou que eu vou dar treinamento, eu morria de medo. Eu suava, até mesmo para vir fazer o programa, isso para mim era assim, de eu ficar paralisada, aí dava aqueles 5 minutos e eu continuava. E eu consegui desbloquear isso no Access. Então, para mim é divertido estar aqui conversando com você, para mim é divertido fazer palestra. Não sei que muitas pessoas podem não gostar, mas vão ter pessoas que vão gostar. Então, eu estou para contribuir. Tudo na vida, né? Exatamente. Então, a minha proposta é assim, o que eu posso contribuir para você, para o seu mundo ser melhor? O que eu posso contribuir para o planeta ser um mundo melhor? É só isso que eu quero. Tá vendo? A gente está falando aí de uma história de sucesso, a gente está falando de uma história de superação e resiliência. Resiliência. A resiliência faz parte da minha vida. Eu aprendi sobre as áreas da resiliência sem saber que era resiliência. Aí eu fui estudar o que era resiliência, porque eu também gosto de estudar. Então, nós temos várias áreas da vida que são importantes a gente prestar atenção no dia a dia. Então, posso dar algumas dicas? Claro. Uma delas é assim, presta atenção no seu corpo. O teu corpo, ele dá todos os sinais de que alguma coisa não está bom. Antes mesmo de você ficar doente. Então, às vezes, vem uma dorzinha que você acha ela uma dorzinha aparentemente boba ou sutil, mas fecha os olhos, respira e busca dentro de você o que aconteceu, o que você está se percebendo, como é que você está se sentindo. Então, fazer a leitura corporal é uma forma muito importante da gente começar a antecipar os problemas que a gente pode ter mais para frente físicos. Tá? Tem um sentido para a tua vida. O que motiva você a levantar da cama todos os dias? Então, é super importante a gente ter isso. Essa é a grande pergunta? A gente pode dizer que essa é a grande pergunta da história? Não sei se é a grande pergunta da resiliência, né? Mas eu acho que é uma das coisas que eu preciso ter um propósito, eu preciso ter um objetivo para a minha vida. Eu preciso ter alguma coisa que seja importante eu fazer. Se eu não tenho essa resposta? Você pode buscar. Através do autoconhecimento, você busca essa resposta. Até é interessante que eu estava lendo um artigo no outro dia de um colega que é coach também, e que ele virou-se para mim. Quando o teu cliente não sabe qual é o objetivo, o que você propõe para ele? Assim, busca o autoconhecimento. O objetivo vai vir aí. É você saber quem você é, o que você gosta, o que te faz feliz, quais são os seus talentos, quais são os seus gatilhos. Isso é autoconhecimento. E com isso você expande a consciência, você sai do julgamento. Assim, as coisas elas são todas encadeadas. Tá? Então você vai saindo e é como se você estivesse destravando tudo. Tá? Você fica mais presente. Tá? Então tudo isso faz com que você se sinta mais feliz com você mesmo. Tá? Acreditar, por exemplo, no pensamento positivo. Tá? Tudo tem uma solução. Tá? Olha para as coisas assim, em vez de você olhar o copo muito vazio, olha ele mais cheio. Quando você olha o copo cheio, diz assim, ai, que saco. Não, eu disse, puxa, que legal isso daqui, o que eu aprendi com isso? Como foi isso? Então, mudar a forma de você ver o mundo. Ah, tem uma crise, está tudo ruim. Será que está tudo ruim mesmo? Será que o que eu posso fazer para melhorar um pouquinho? Qual é a minha contribuição pessoal? Cada um de nós pode fazer alguma coisa. Né? Então, ter empatia.
E antes da empatia, assim, autoempático. Olha para dentro de você, olha aquilo que te incomoda, olha aquilo que está em você. Você pode também aprender ao autocontrole. Então, o autocontrole é a minha regulação emocional. Como é que eu lido com os gatilhos, como é que eu lido com as situações, como é que eu lido com alguém que falou algo que eu não gostei. E se eu tirasse todos os sentimentos adjetivos que ela falou e olhasse nu e cru, tá? O fato daquilo que ela falou, como seria para mim? Eu não preciso achar que eu tenho que ter razão, sempre. Então, isso tudo faz parte da gente, isso tudo é resiliência. Eu te dei as 8 áreas da resiliência, que é muito... Eu adoro trabalhar com a resiliência também. E as coisas são engajadas, fazem parte de um contexto. Então, o Access, ele veio para mim, para eu perceber que estar presente, estar consciente, é eu perceber quem eu sou, como eu sou, de que maneira eu posso lidar com a situação. Eu não preciso ficar presa a nenhuma opinião. Cada opinião é uma opinião. Eu não preciso ficar zangada com você, nem você comigo. Então, a gente aprende a expandir a nossa vida em relação a isso. Você fica mais feliz. Aí, todo dia, você levanta da cama feliz. Que coisa mais gostosa. Você levanta todos os dias feliz? Assim? Eu levanto todo dia feliz. Todo dia, eu penso assim... É uma pergunta que eu falo, né, que a gente, às vezes, os facilitadores... Que grandiosas e gloriosas aventuras eu terei hoje. Que bárbaro. É muito legal. Acho que são frases assim interessantes. Adoro as frases da Vânia. São frases interessantes até para que você se utilize delas, né? Sim. Ou descubra a sua, né? Uhum. A frase a qual te motiva. Sim. Né? Uhum. Eu gosto eu dessa também. história. A gente tem que encerrar. Não gosto de encerrar. Eu Tava gosto, mas não gosto de encerrar. Tem que encerrar, né, Sérgio? A gente tem primeiro escalão, depois do Mulheres Poderosas, tem Caetano Bedak chegando por aí com primeiro escalão. Eu queria mandar um abraço, tô vendo aqui, nem sempre a gente coloca, dependendo do número de pessoas, o nosso cenário aqui, as tapadeiras. Mas eu queria mandar um abraço muito gostoso e aconchegante para Adriano Perschetti, um publicitário que desenvolveu o logo do Mulheres Poderosas, que tem toda uma... Deixa eu ver. Assim eu fico na frente, aqui, ó. Que tem todo um estudo em cima das cores, das formas. E é um logo bem bacana. Eu adoro esse cenário. Adoro quando a gente está nesse cenário aqui. Beijo para você, Adriano, que sempre que pode acompanha a gente aqui. Ele e a namorada dele, a Dene. Beijo para vocês, viu? Tá me devendo visita, Dene. Tem uma agenda para passar? Quando é que tem curso? Onde é que a gente encontra mais informações? Eu tenho meu WhatsApp, que é o 11 99837 9114. O meu Instagram é @Vânia com W Coaching, tem sempre Vânia com W, ok? O meu Face é Vânia Moraes Troiano. Eu estou sempre publicando. No sábado eu vou dar um curso, no dia 8 de abril. Quem quiser pode mandar para mim pelo WhatsApp, que eu mando os detalhes. Tá? E o curso é de um dia, são 4 horas de prática e 4 horas de teoria. Tá? E você já sai habilitado com certificação internacional para ser um practitioner em barras de Access. Você está vendo? É o dia da alegria. 4 horas de prática, 4 horas de teoria ali é o dia da alegria, onde talvez você possa começar por aí a mudar a sua vida. Né? Vânia, muito obrigada pela sua presença aqui e por nos trazer mais uma vez esse assunto que é interessantíssimo, que eu acho que faz com que a gente cresça um pouco mais. Eu que agradeço, foi ótimo, adoro. Bom, falar sobre barras de Access e falar sobre expansão da consciência é divertido. Boa semana para você. Você também, querida. E que terça-feira que vem Deus nos permite estar aqui com uma outra coisa bem interessante. E você que está aí e que acompanhou o programa aqui com a gente sempre espera que sobre um pouquinho daquilo que falou aí dentro de você, seja na sua cabeça, seja no seu coração, né? E a mensagem que eu deixo hoje é que a todos nós é permitido buscar a felicidade. Você também pode. Vai atrás. Resolve isso aí. Beijinho, terça-feira que vem a gente está de volta.